Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Que possamos fazer dessa canção a nossa oração. Nessa próxima canção, os irmãos que quiserem se cumprimentar, fiquem à vontade. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, irmãos. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem trazer aqui à frente e logo após estaremos orando. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
nosso Deus e Pai, continuando a Tua presença, ó Deus, quero, Senhor, agradecer a Ti por essa noite, por cada irmão que aqui está, ó Deus, cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo pela live, Deus, que o Senhor venha abençoar, Deus, e os dízimos, ofertas que cada um depositaram, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, continua com o decorrer deste culto. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz.
não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ô Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais essa noite, Pai. Muito obrigado por mais esse privilégio de estar aqui na sua casa, Pai, louvando ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela cada vida presente aqui, Pai. Cada família aqui representada, Pai. Aos visitantes que estão nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Pai. A família de cada um, Pai. Aquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco, Pai, nessa noite, que estão acompanhando através de uma live, Pai, ou até mesmo aquelas pessoas que não estão podendo ouvir, Pai, que estão num hospital, um leito de cama, Pai. Você possa estar abençoando, Pai, você possa estar cuidando, Pai, você possa estar libertando, Pai, sarando as dores, Pai, de cada pessoa aqui, Pai, cuidando da família de cada um, Pai. O Senhor sabe a necessidade que cada um passa, Pai, você sabe o desejo do coração de cada um passa, Pai, e confiamos em Ti, Pai, sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai, e colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, estar aqui podendo estar louvando aqui no Seu santo nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui podendo ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por nossos pecados, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, Pai, se renova em cada dia em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Só tenho a agradecer ao Senhor porque o Seu Deus é maravilhoso, Pai. Continua com o decorrer desse culto, Pai. Continua com a mensagem que será falada daqui a pouco, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o pastor, Pai. Abençoando a vida dele, Pai. Tudo que vier falar, Pai, seja para a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Convido as crianças e os pré-adolescentes. Não podemos errar. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por este dia, por este culto, Senhor. Receba, Pai, em Teu trono de graça, Senhor, o amor, Senhor, com os nossos corações, Senhor. Tu esteja, Senhor, neste momento abençoando, Senhor, essas crianças, suas famílias, Senhor, os professores. Que Tu esteja, Senhor, colocando, Pai, para que eles aprendam, Senhor, a Tua palavra, que ela possa estar, Senhor, entrando em seus coraçõezinhos, que eles cresçam diante de Ti, Senhor, na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor. Abençoa, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você para a gente fazer a leitura bíblica de um versículo da Bíblia, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, o versículo 10. A gente vai ler todos numa só voz que vai ser projetada ali. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Amém. Eu quero apresentar para vocês
duas coisas. Primeiro, eu quero apresentar para vocês que não conhecem essa Bíblia. Essa Bíblia tem história. E eu quero apresentar também o meu paletó. Esse paletó também tem história. Talvez você não goste de surpresa, mas este é um culto surpresa. E vou dizer para você por quê. Essa Bíblia aqui foi me presenteada no dia 24 de junho de 2006. Este dia foi o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral. E quarta-feira passada fez 20 anos desta história. E o paletó ainda serve, porque foi presente da minha esposa. Ela me deu, na verdade, o conjunto completo. A calça, irmãos, não teve jeito. Mas o paletó serviu. A camisa também não teve jeito. Era um verde escuro, eu vim com verde mais claro, né? Mas a história que começou lá não, assim, já de antes, né? Mas que se consumou no chamado de Deus para a minha vida ao ministério pastoral. E foi me presenteada esta Bíblia pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Santo Anastácio. Nessa ocasião estiveram presentes 14 pastores que a assinaram, e aguardo até hoje. Já é difícil de ler por causa do tamanho da letra, né? Mas aguardo até hoje com muito carinho, né? Alguns dos pastores que estiveram presentes lá já não estão mais conosco, mas a gente aguarda com carinho por conta dessa data tão preciosa. E também, querendo Deus, na terça-feira, dia 30, eu completo 14 anos à frente desta igreja. 14 anos. Houve ali interstício que fala? Uma palavra difícil, né? Houve um período aí de férias, né? Um tempo sabático que eu estive lá em Santo Anastácio por 3 meses no ano de 2020, mas retornei e conversando com a igreja, com a diretoria, falando, não, vamos considerar isso aí um tempo, né? Então, completarei 14 anos à frente desta igreja. Esse versículo que nós lemos foi o versículo que eu li lá, quando da minha ordenação. Que Deus me desse sabedoria e conhecimento para que eu estivesse à frente do povo dele. E aí, os irmãos aqui da Igreja Batista Unida de Martinópolis chegaram e começaram a ver os irmãos de Caiabu. E começaram a se perguntar, né? Uai? Mas você sabe quem foi o presidente do concílio da minha ordenação? Pois é. Pastor Belvino foi o presidente. Então eu quis fazer uma surpresa para vocês, né? E o convidei para que ele trouxesse a palavra para nós nesse dia. Então vem aqui, pastor Belvino. E já quero agradecer a todos os irmãos de Caiabu que falaram, se o senhor vai, nós vamos com o senhor junto. E estão aqui para adorar a Deus conosco. E a nossa gratidão a cada um que se faz presente aqui nessa noite, né? De celebração, de adoração, de alegria, né? Na presença do nosso Deus. Amém? Pastor Belvino, Deus o abençoe, viu? Obrigado. Coisa boa, né? Benção. Estamos envelhecendo, né, pastor Pascoal?
Eu sou daqueles que já estou quase na expedição do Noé. Estou bem antigo. Mas aí começamos lá no ministério ainda bem cedo, né? Bem cedo, com 23 anos, né? Eu estava me lembrando um culto, dos primeiros cultos que eu preguei, não aqui na igreja, mas aqui na cidade, né? Foi um encontro dos jovens da associação. Mas quem diria e quem dera, né? Pregar naquele tempo era jovem, pastor jovem, pregava para jovens. Mas é isso, irmãos. É muito bom a gente caminhar com Deus, né? Gente, e alguns irmãos aqui até com mais idade, tem história para contar. Verdadeira história do Evangelho, no Evangelho, né? Tanta coisa boa de Deus que a gente tem oportunidade. Me lembro bem do pastor Pascoal, né? Desde os tempos de seminário, essa turma era uma turma boa, hein? Turma boa. Aquela turma que a gente, ao ministrar a aula, o professor fala, opa, tem que preparar um pouquinho mais, né? Que esse pessoal aí não é brincadeira, não. Louvado seja Deus por sua vida, pela história do irmão, já tantos anos também no Evangelho, né? E depois respondendo sim ao chamamento de Deus, e agora esse tempo já de ministério e ministério nessa igreja. Uma das coisas que nós carecemos e precisamos mesmo são de ministérios duradouros nas igrejas, né? Ministérios que desenvolvam projetos, que caminhem com a igreja, que possa solidificar a igreja na palavra. Então é muito bom ver um ministério duradouro, né? E que dure mais e mais anos aí pela frente, né? Muito bem, queridos. É uma alegria estar com os irmãos, uma satisfação como pastor da igreja filha dessa igreja. E aí nós convidamos o nosso pessoal, vamos fazer uma surpresa para a nossa igreja mãe? E eu fiquei feliz que o povo disse sim. O povo concordou com muita alegria. Estamos juntos aqui para essa noite festiva, queridos. Quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor para lermos 2 versículos no livro do profeta Jeremias. Quando fala em ministério pastoral, a gente pensa, Jeremias 3,15, mas nós queremos pensar nesse texto, pensar um pouquinho mais nele, aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. Obrigado, meu amado. Jeremias capítulo 3, quero ler o 14, também o 15, vou me ater no 15. Diz o texto, eu estou com a Almeida atualizada. Nossa igreja utilizamos lá em NVI, mas nesta noite, essa é uma Bíblia histórica também, viu, pastor? Ela só está mais surrada que a do irmão. Quando me despedi da igreja, a minha primeira igreja que eu pastoreei, em 1998 eu saí de lá, e aí ganhei de presente também esta Bíblia aqui, com as letras enormes. E aí eu decidi utilizá-la hoje. Noite histórica, Bíblias históricas. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores ou governantes segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quero pensar com os irmãos sobre o tema pastoreio segundo a vontade de Deus. Oremos. Pai, diante da tua palavra, mais uma vez estamos. Palavra inerrante, palavra poderosa, palavra que transforma, que instrui, que nos torna sábios para a salvação. Ó Deus, nesta noite, diante da tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, prepare o nosso coração e que possamos receber a tua palavra como uma boa semente num solo fértil, para que ela produza o fruto que ela sempre produz. Ela nunca volta vazia.
Fala conosco nesta hora, meu Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos e amados irmãos, nós estamos com um texto do profeta Jeremias, profeta da linhagem sacerdotal, profeta que falou ao povo de Judá, profeta que percorreu o reinado de os últimos 5 reis dali de Judá, de Jerusalém. Nós estamos aqui situados mais ou menos entre 605 a 586. Foram 20 anos de história, 20 anos na vida do povo de Deus, na vida de Judá, na vida dos escolhidos do Senhor. E nesse período de 20 anos ocorreu na história ali a ascensão da Babilônia. A Babilônia que venceu a Síria, venceu o Egito. A Babilônia que foi levantada por Deus como aquela que traria correção, aquela que traria o juízo, o castigo para o povo de Judá. E diante desse quadro cinzento, nós temos aqui um profeta melancólico, um profeta que chora diante de Deus, ao perceber o pecado do seu povo, a dureza de coração, a falta de arrependimento. E Deus traz então ao profeta Jeremias uma missão difícil, uma missão dura, uma missão terrível, a missão de pregar para um povo que não ia lhe dar ouvidos, a missão de pregar para um povo que não iria se arrepender. Ah, como era difícil essa missão, e mais, a missão de dizer ao povo que Deus estava levantando a Babilônia, e a Babilônia ia cercar, e que eles não resistissem ao domínio babilônico. Olha que coisa difícil, porque o povo estava esperando ouvir uma voz profética que elevasse a sua moral, uma voz profética que pudesse trazer uma palavra de vitória para o povo, uma palavra positiva. E coisa difícil é você pregar para um povo com ouvidos engodados, enganados. Sabe por que o engano? Porque ao mesmo tempo que Jeremias profetizava a realidade de Deus, a verdade de Deus, havia os falsos profetas que se levantavam e traziam a mensagem enganosa para o povo, dizendo que Jeremias era mentiroso, que nada daquilo ia acontecer, que Jeremias estava conspirando contra o rei de Israel, que Jeremias estava conspirando contra o seu próprio povo Judá, porque a voz profética de Jeremias é para que o povo se rendesse, não resistam, não vão contra Deus, porque vocês vão ser esmagados, vocês vão ser destruídos. Quanto maior for a resistência, maior será o sofrimento. Olha que mensagem difícil que o homem de Deus tinha que trazer para o próprio povo de Deus. Isso fazia o coração de Jeremias sofrer. E Deus mostrou a Jeremias que esse tempo de cativeiro babilônico duraria 70 anos. E que durante esses 70 anos, Jerusalém seria totalmente devastada, destruída, arrasada, se tornaria uma cidade deserta. A grande cidade, não é? A cidade de Davi, a grande cidade, o centro da adoração, agora se tornaria em ruínas. O templo seria destruído, a riqueza do templo levado para a Babilônia. Meus irmãos, isso tudo era um peso muito grande. Nós só podemos imaginar, mas não conseguimos imaginar de uma forma melhor, de uma forma mais precisa, porque nós nunca passamos por nada nem parecido, de ser levado da sua terra, de ser levado da sua riqueza, de ficar longe por 70 anos cativos por causa da dureza e da desobediência. Evidentemente, o profeta, diante dessa mensagem, ele foi rejeitado, maltratado, machucado, ferido. E o profeta chora e lamenta diante de Deus. E Deus chega ao ponto de dizer: Jeremias, não chores. Jeremias, não ore por esse povo. Não adianta mais você orar, porque as coisas irão
acontecer. A dureza. E aí a gente se pergunta, mas pastor, o que tem toda essa história, todo esse contexto histórico? O que isso tem a ver com o texto que diz que eu vos darei pastores? Conforme a minha vontade, Deus está falando com o povo. Para a gente compreender, irmãos, que esse texto aqui não é dirigido à igreja, que os pastores citados aqui não são os pastores ordenados que receberam imposição de mãos no Novo Testamento. Aqui nós estamos falando do Velho Testamento, do povo de Deus, da história de Judá. E aqui os pastores são os governantes, os líderes, tanto civis quanto religiosos, a liderança do povo de Judá. Mas como palavra de Deus, nós podemos extrair daqui princípios que são aplicáveis para a nossa vida, princípios que são aplicáveis para o relacionamento da igreja com seus pastores, para os tempos em que nós vivemos. E é por isso, queridos, que eu tenho, com outros irmãos e outros pastores e outros colegas, levantado a nossa voz em defesa da palavra, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, porque nunca a Bíblia tem sido atacada como nos últimos tempos, nas redes sociais. As pessoas se levantam com um discurso de ódio contra a igreja, um discurso de ódio contra a Bíblia, contra a fé, e nós então muitas vezes levantamos em defesa, porque a Bíblia Sagrada ela é perfeita, e as escritas da Bíblia nunca se tornam ultrapassadas e nem antigas. Nós estamos falando aqui de 600 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos atrás. Nós temos fatos, acontecimentos, nós temos uma palavra de Deus para aquele tempo, que reflete a realidade dos dias atuais. Quando a gente olha então para o texto e pensando nessa questão do pastoreio, eu quero levantar contigo aqui 3 características do pastoreio segundo a vontade de Deus. Olhando para o texto, eu vejo, em primeiro lugar, o pastoreio segundo a vontade de Deus é aquele que traz o reconhecimento de que Deus é Senhor da vocação. Logo no início aí do versículo 15, o profeta diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. O próprio Deus está dizendo: é eu quem vou dar líderes para vocês, é eu quem vou suscitar. Meus queridos e amados irmãos, a vocação sempre pertenceu, a vocação pertence e a vocação sempre pertencerá a Deus. O pastor, assim como os líderes de Israel, eram vocacionados por Deus, chamados por Deus, levantados por Deus, separados por Deus. Assim também nós, pastores desse tempo, fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus. E quando eu digo, irmãos, desse reconhecimento que Deus é Senhor da vocação, eu quero colocar primeiro, a consciência de que o nosso compromisso pastoral, em primeiro lugar e acima de tudo, o nosso compromisso é com Deus. Nós temos um compromisso com Deus, não é, pastor Pascoal? Isso está acima de tudo. E isso é importante na vida de um pastor, quando ele delineia isso, quando ele estabelece isso como seu guia, como balizador da sua vida, balizador do seu ministério. Ele então tem estabelecido que, acima de tudo, ele tem compromisso e ele presta contas para Deus. E pensando nesse compromisso do pastor com Deus, primeiramente, o nosso compromisso com Deus é um compromisso espiritual, meus irmãos. Compromisso espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de crises, não é? De crises de fé, crises no seio da igreja. Isso reflete também as crises no meio pastoral, crises de vocação, crises de chamamento vocacional e da falta de vocacionados. Mas é preciso a consciência de que o pastor, ele tem compromisso e ele tem um relacionamento, acima de tudo, espiritual.
E nós corremos um risco muito grande de cada vez que abrimos a Bíblia procurarmos um sermão. Não é? Esse é o risco que todo pastor corre. Abriu a Bíblia, qual o sermão que tem aqui? Mas muitas vezes Deus nos faz lembrar que a nossa relação com Ele é uma relação pessoal, é uma relação espiritual e não uma relação institucional. E algumas vezes, irmãos, Deus nos fecha com isso. Algumas vezes, Deus nos fecha o templo. Eu dei um testemunho breve para algumas pessoas da nossa igreja no domingo passado. Domingo passado, Deus fechou o templo comigo. Não é porque vai chegando hora de culto, hora de preparar para o culto. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? E todos os domingos eu costumo ficar o dia refletindo, pensando, meditando, orando e sentindo o peso. Só quem prega, irmão, só quem pastoreia sabe o peso e a responsabilidade de trazer aos irmãos não qualquer palavra. Porque sentar e preparar uma palavra, o pastor ele foi treinado para isso. A questão é saber se essa palavra é de Deus. Se é essa palavra que Deus tem para o seu povo. E essa é uma responsabilidade pastoral. E eu não conseguia sentir essa palavra. E aí eu tive que me render a Deus. Eu caí aos pés do Senhor e chorei diante de Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia. Porque essa missão é muito grande, é muito profunda, é muito pesada, Senhor. Quem de nós, homem, pode encarar essa missão? E quando eu estava em desespero lá chorando, aí o Espírito Santo acalmou o meu coração. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Senta aí. Senta e te lembra que a responsabilidade é minha. O que você precisa fazer é se colocar nas minhas mãos. Senta aí que eu vou te dizer qual é o texto que você vai ler. E aí começa, né? Aí parece que vem aquela luz, né? Fica tudo bem claro. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Que nós temos que ter um compromisso espiritual com Deus. Um compromisso espiritual com Deus. E o compromisso espiritual com Deus vem através de três coisas. Primeiro, uma visão correta de quem Ele é, sempre. Uma visão correta do Deus vivo. Uma visão correta do Deus santo. Ah, meus queridos, isso vale não só para os pastores, vale para a igreja, para todos nós, para o crente. O crente não pode perder a visão de quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo Deus santo, o mesmo Deus soberano, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus amoroso, bondoso, misericordioso, o Deus completo, o Deus que criou todas as coisas. Porque dia após dia você está sendo bombardeado aí na internet. São pessoas que vêm a público fazer discurso de ódio contra os cristãos, fazer discurso contra Deus, querer contradizer a existência de Deus, levantar contradições que não existem na Bíblia, existem más interpretações dela. E nós temos que estar firmados no nosso coração sobre quem Deus é. Mas eu não estou falando só de teologia, de doutrina. Doutrina é maravilhosa, doutrina é alicerce, mas ela só é real se você aplicar na sua vida. O que é que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo saber que Deus é soberano, que Deus é santo, que Ele comanda, que Ele manda em todo esse universo? Isso tem tudo a ver, irmãos. Isso tem tudo a ver porque nós vivemos um tempo, e eu tenho dito isso na nossa igreja, que os crentes sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Sabem como tem que agir, mas não agem. Os crentes batistas conhecem a Bíblia na sua maioria, né? É de capa a capa. Aqueles que frequentam a escola bíblica dominical tem quase um seminário dentro da igreja. Aliás, quase não, é um verdadeiro seminário dentro da igreja. Mas a questão não é apenas conhecer a teologia, a doutrina, não é apenas nós nos alegrarmos e até nos orgulharmos de termos a doutrina correta.
A questão é de viver a doutrina dia após dia. Se Deus é Deus, se Ele é Senhor, se Ele manda, eu tenho que ter essa convicção de que Ele é o Senhor lá no meu trabalho, Ele é o Senhor na minha casa, Ele é o Senhor no meu casamento, Ele é Senhor na minha vida profissional, Ele é Senhor na minha vida financeira, Ele é Senhor da minha vocação. Ele manda tudo e eu apenas obedeço. Essa é a relação do pastor com Deus. É, acima de tudo, essa relação espiritual, a visão correta de quem ele é, a visão correta de quem eu sou, humano, limitado, cheio de falhas, mas dizendo, como disse Isaías, eu estou aqui, Senhor. Eu sou impuro, eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, terríveis, mas eu estou aqui. Visão correta de Deus, visão correta de si mesmo com as suas limitações. E uma atitude de rendição, de dizer, eis-me aqui, usa a minha vida. Então, meus queridos, a primeira característica de um pastoreio segundo a vontade de Deus é o reconhecimento de que Deus é Senhor da vocação. Eu tenho, acima de tudo, um compromisso com Deus, de pregar o que Deus quer, de ensinar o que Deus manda, compromisso com a sua verdade, com a sua palavra, que não abrimos mão por nada dessa vida. Compromisso com Deus. Em segundo lugar, o pastoreio segundo a vontade de Deus é o reconhecimento do compromisso que eu tenho com a minha própria vocação. O compromisso com a própria vocação, e isso não é só para o pastor. Você tem compromisso com o louvor, você tem compromisso com as aulas de escola dominical, você tem compromisso com o discipulado. Nós vivemos um tempo em que cada vez mais nós pastores somos os remunerados, entre aspas, na obra, né? Então o pastor tem obrigação. É o trabalho de evangelização. Não, mas a gente paga o pastor para isso. Não, mas é o trabalho de aconselhamento. Não, mas a gente paga pastor para isso. Não, mas é o trabalho, hoje minha esposa até mostrou lá um videozinho, né, de uma irmã ligando lá para o pastor, para reclamar, fazer uma reclamação, não tinha nada a ver com nada a ver com igreja, nada a ver, não, mas o pastor reclamar com o pastor. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que ter um compromisso com a nossa vocação. A vocação com a qual nós somos chamados. E no caso do pastor, a vocação do pastor é apacentar rebanho. Né? O pastor, ele recebe no seminário, irmãos, aliás, é uma coisa que a gente sempre diz, né? Seminário não forma pastor, seminário treina pastor. Pastor quem forma é Deus. Assim, Jeremias, o profeta, foi assim, foi chamado desde o ventre da mãe. O Senhor falou, você não escapa, não adianta, você não escapa, porque eu te escolhi lá no ventre da sua mãe. Então o pastor é isso, ele adia, mas não escapa. Tem aqueles que adiam a vocação, vão adiando, mas não escapa do amor, da bondade, da vocação de Deus, que é um poder forte, um poder que nós não podemos suportar e resistir, e nos rendemos a Ele. E aí eu busquei o que significa apacentar, porque aqui no texto Deus está falando, eu vou dar a vocês pastores que os apacentem. Apacentar tem a ver com guiar, cuidar, orientar, proteger. E aí Pedro, o ancião, vai nos dizer que nós devemos exercer o ministério com espontaneidade. Não por ganância, mas espontaneamente, nos colocarmos à disposição de Deus para essa tarefa. Exercer o ministério com fidelidade e dedicação. Fiel é aquele que não tem variação. E aí o pastor que exerce o ministério com fidelidade, ele está firme nas Escrituras hoje, está firme amanhã, depois de amanhã e depois também. Isso é muito importante nos dias de hoje, irmãos, porque muitas vezes a gente faz um exame pastoral lá atrás,
e a pessoa responde, e a pessoa se compromete com a doutrina, com a palavra. Aí o tempo vai passando, você vê a mesma pessoa, ela começa a se afastar daqueles princípios, começa a deturpar os princípios que ela aprendeu no seminário sobre a hermenêutica, a interpretação da Bíblia. Aí começa a achar isso, achar aquilo sobre a Bíblia, achar que a Bíblia precisa de atualização nela, achar que a Bíblia já é tão antiquada, que a Bíblia traz preceitos tão antigos, tão antiquados, que não servem mais para hoje. É uma série de coisas, nós estamos vivendo isso hoje. Os irmãos sabem do que eu estou falando. São pastores, inclusive nossos aí, com o nome de Batista, que vão à mídia e pregam a mensagem fora da palavra. Totalmente fora. Totalmente reinterpretado segundo as suas correntes ideológicas e os seus pensamentos filosóficos e outras coisas mais. Então é importante que o pastor seja firme e que tenha esse compromisso com a verdade, essa fidelidade e essa dedicação. E qual é o desafio aqui, quando diz respeito a pastorear? Eu disse que pastorear significa guiar, cuidar, orientar, proteger. O grande desafio que eu vejo nesse tempo é que os crentes não se permitem mais serem apacentados. Guiar não é uma tarefa muito fácil, ou é? Guiar, muitas vezes, é uma tarefa difícil. Por isso que o pastor tem numa mão o cajado, na outra mão a vara. Para ele guiar a ovelha. E nem sempre é uma coisa muito dócil, muito fácil de se fazer, não é? E aí, essa questão que eu digo da dificuldade dos próprios cristãos hoje se deixarem apacentar, não é nem culpa objetiva deles. Acontece que os nossos filhos pequeninos, o meu filho sabe coisa da internet, está com 9 anos. Ele nos ensina tanta coisa. Quando você fala aí termos em inglês, ele pronuncia com perfeição. Oh, meu Deus! E ele sabe explicar uma série de coisas. Porque sobre eles, irmãos, é derramada uma verdadeira enxurrada de informações. Enxurrada. E aí, quando eu vou orientar, o que ele fala? Não, pai, eu sei. Sabe isso, assim, assim, assim. Você vai falar, não, pai, eu sei. Não, pastor, eu sei. Não, pastor, eu sou suficiente. Não, pastor, não precisa. Eu sei me cuidar. É a casa, o lar, a igreja. Entende, irmãos? É muita informação. E diante das muitas informações, isso vai nos tornando, se não tomarmos cuidado, muito autossuficientes. E aí a gente vai vivenciando aqueles tempos que Paulo diz a Timóteo, serão tempos penosos, serão tempos difíceis, difíceis e difíceis. Então é um grande desafio para o pastor hoje apacentar o seu rebanho. Cuidar do rebanho. Porque para cuidar do rebanho, ele precisa caminhar muito junto do rebanho. E o rebanho está disparado aí a 200 por hora. 200 ou mais por hora aí. A vida vai numa velocidade. E a gente muitas vezes não está conseguindo se apacentar o ser humano a si mesmo. E é uma dificuldade para que o pastor possa apacentar o próprio rebanho. Outra dificuldade no pastoreio desses dias, né? Pastor Pascoal prega aqui todos os domingos, né? Então, se a gente colocar 4 e uma vez na semana, vamos colocar 8 vezes ou mais por mês, né? Se colocar 10 por mês, são 120, pelo menos, pregações. E aí, nessas 120 pregações, o irmão ensina. Mas quando a ovelha lá fora vai referir, ela fala assim, o pastor fulano de tal, lá, da mídia, ele falou. Seu pastor não falou, não? Né? Quando tem que lhe curar a ferida, não é o pastorzão da mídia, é o pastor local, humilde,
simples, que não está na mídia, que não está no top, né? Não está no top 10 do sucesso, mas ele está aqui tirando carrapicho, ele está aqui orando, intercedendo, ele está aqui cuidando, ele está aqui buscando, ele está aqui ensinando, ralando tete a tete. Porque não existe pastoreio virtual, meus irmãos. Eu estou falando e sei que isso vai para a mídia. Não, e repito, porque eu creio que é bíblico. Eu não vi nenhum pastor na Bíblia que pastoreasse virtualmente. Como é que se pastoreia sem olhar nos olhos? Como é que se cuida de alguém que você não conhece? Se me disser a receita, então não existe pastoreio virtual. Pastor é aquele que Deus levantou na sua igreja para te pastorear presencialmente, olhar nos teus olhos, batalhar as batalhas, concordar e discordar. Esse é o seu pastor, o pastor que Deus levantou. Então a gente enfrenta todo esse desafio desse tempo para apacentar o rebanho. Mas Deus dá graça. Deus é bom. Deus sustenta e nos dá graça para que não desistamos dessa santa vocação. Eu às vezes falo para as pessoas, Deus não me chamou para ser missionário, eu tenho uma filha missionária, mas eu sou pastor de igreja local. E pastor de igreja local é pastor carrapicheiro. É aquele que tira carrapicho, que trabalha com crente, está ali na lida. É pastor carrapicheiro. Eu não sei nem se tem esse termo. Mas a gente está aí. É o que a gente ama fazer. Nós fomos chamados para apacentar. Eu sou um pastor de dupla vocação. Eu trabalho fora e há muitos anos. E eu não estou defendendo, nem atacando, nem um lado, nem outro. Apenas expondo a minha experiência, irmãos. Sou contador de formação e ali estudei. Mas sou teólogo e sou pastor de coração, de vocação. É isso que eu amo. Eu não consigo ficar longe de igreja. Eu estou em igreja desde os 13, 14 anos, não consigo ficar longe de igreja. Não sei como tem gente que não gosta de igreja. Igreja, eu amo igreja, eu respiro igreja. Eu gosto do povo, das pessoas. E eu tenho dito na nossa igreja, nós pastores, nós somos gente pública, irmãos. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas vejam a minha vida, ou investiguem, ou que se metam lá. Eu não tenho como dizer, eu não tenho, ninguém tem a ver. Tem sim. Eu sou pastor batista, e isso me identifica. Sou cristão, creio em Jesus Cristo, creio em Deus, num Deus criador, num Deus que sustenta. Então essas coisas são balizadores da nossa identidade. É isso que somos. Então eu não sei viver sem ministério. Eu posso viver sem a profissão lá fora, mas sem ministério, sem viver a vocação que Deus chamou, e assim Deus te chamou para ser crente, cristão, membro de igreja, igrejeiro, porque o que tem na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus Cristo falou, eu estabelecerei minha eclésia, minha igreja, meu povo. Então não existe desigrejado no Novo Testamento. O Novo Testamento é igreja. E como é bom fazer parte da igreja. Fazer parte e exercer sua vocação dentro da igreja. Compromisso com a vocação, e eu termino dizendo que a terceira característica do pastoreio segundo a vontade de Deus é o exercício do ministério com sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Então, Deus é Deus quem chama, é Deus que vocaciona. Deus chama e vocaciona para apacentar. Deus chama, vocaciona para apacentar, não de qualquer jeito, com sabedoria e com entendimento. Irmãos, a gente tem que sempre entender que Deus vai sempre escolher os melhores, os ocupados e tudo isso aí. E para a gente que trabalha fora, tem que ter consciência plena que ministério não é bico. Eu não faço bico na igreja. Não aceito isso. Não dá para fazer de qualquer jeito.
Vou lá fazer uma mensagem lá no joelho, de última hora, serve para os irmãos, né? Pastor, lá em Caiabu, lá em Caiabu dá para fazer uma mensagem de joelho? Dá, irmãos? Não dá. Igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Tenha 10 mil, 5 mil, 1.550, 10, 20. Igreja do Senhor, a igreja de Cristo, preciosa, que Ele ama. Então eu tenho que me dedicar a isso e procurar fazer o meu melhor, apacentar, não de qualquer jeito. Ele diz com conhecimento e com sabedoria, entendimento e sabedoria. Sabedoria, primeiro, é ser praticante da Bíblia. Simplesmente isso. É praticar a Bíblia. Você quer ser sábio? Praticar a Bíblia. Tiago diz isso. Praticante da palavra. Eu louvo a Deus aí pela escola dominical. Agora é EBD para o alto, né? EBD para o alto. Eles estão pegando firme na prática. Porque durante anos as nossas literaturas eram tão focadas no conhecimento, no contexto, na história, no conhecimento. E aí a gente está percebendo que nessa geração, nós vivemos uma geração de crentes, como eu disse, que conhece, que sabe o que tem que fazer, mas não faz. E aí a convenção está muito preocupada, que o crente precisa praticar, não tem negócio de ser crente nominal, não. Né? Eu tenho a tradição batista. Não, é crente, convertido, nascido de novo. Esse conhecimento da doutrina que a gente tem que pôr em prática, irmãos. Na hora da luta, da dificuldade, lá no seu trabalho, por onde você anda, na vizinhança, quando surgem os conflitos, lembra do princípio bíblico. Aplica, pratica, e vai dar resultado, vai ser positivo. Então, isso é sabedoria. Sabedoria é quando a gente alinha a palavra com a prática. E ciência aqui, conhecimento, justamente as duas coisas andam junto. Prática e conhecer. Como é que eu vou praticar uma coisa que eu não conheço? É por isso que está muito cheio de evangélico aí, né? Evangélico, antigamente dizia assim, Raimundo, pé da igreja, pé no mundo, né? Mais no mundo do que na igreja. A gente vê umas coisas hoje, e eu sou daqueles curiosos, eu falo para o meu povo, você não quer, se postar coisa errada eu vou ver, vou pegar no pé, porque eu vejo mesmo, não para ficar curiando, porque pastor tem que ficar de olho nas suas ovelhas. A gente está aí sendo jogado e enxotado com muita coisa, muito lixo que vem. E a gente tem que estar atento a isso aí. E o que eu percebo nas redes sociais dos crentes, pouca Bíblia e muito mundo. Muita coisa do mundo está prevalecendo no mundo evangélico de hoje. Eu falo, meu Deus, o povo de Deus está sofrendo por falta de conhecimento. Essa geração, irmãos, embora a Bíblia está aí no TikTok, eu falo que o TikTok é a preciosas promessas, né? Nosso tempo, quem conheceu preciosas promessas aqui? Quem conheceu? Aí já denunciei a idade, né? Mas eu me lembro, eu era adolescente, eu era jovem, vinha uma caixinha bonitinha, enfeitadinha, e os versículos lá, tudo recortadinho, né? Por que preciosas promessas? Porque cada dia era uma promessa. Era uma promessa. Como é bom as promessas, né? Mas ali não tinha versículo, seja santo porque eu sou santo. Exortação ninguém quer, só precisa promessa. Então aí a gente vê os TikToks. Palavra do dia. Palavra do dia. Palavra do dia. Sacode a poeira, crente. Sacode a poeira, irmão. Vamos para a santidade, vamos mudar, vamos para o arrependimento. Não, a palavra mansa do dia. Porque se pegar pesado, não dá ibope. Então a coisa vai por aí. Mas isso produz nos crentes uma falsa sensação de que conhece Bíblia. Não é? Faz concurso bíblico aí na igreja. Meus irmãos, a coisa é tremenda. Né? Nossos tempos lá de concurso bíblico. Faz 10 perguntinhas bíblicas aí. Não é? Olha, se a gente tem, nos dias de hoje, me perdoa os colegas, porque agora eu vou falar. Se a gente tem pastor que copia sermão do GPT, ai. Não é proibido, não. Eu uso tecnologia.
Eu usei GPT hoje para pesquisar coisa. Mas antes eu preparei o sermão. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Né? Não é pegar a receita de bolo pronta lá, não. Então, meus irmãos, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu sou de um tempo que quando lançou o analítico bíblico, lá naquela época, da década final de 80, lançou o analítico bíblico, que via identificado as palavras gregas, uma identificaçãozinha para ajudar os estudantes. O meu professor falou assim: isso é livro para preguiçoso. É claro que o mundo mudou, é claro que as coisas evoluíram e nós usamos as ferramentas a nosso favor. Mas o que eu quero dizer é que o povo tem, e é uma realidade, nós temos pavor do grego. Falou em grego, falou em hebraico, então, né, traz um pavor. Mas a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que buscar conhecer um pouquinho a Bíblia. Mais que um pouquinho. O pastor tem que ser perito de Bíblia. Assim como a gente espera que um médico conheça doença e remédio para curar, assim nós também buscamos conhecer para trazer a palavra que cura a alma do homem. Estou terminando. Meus amados e queridos irmãos, o pastoreio segundo a vontade de Deus passa primeiro pelo reconhecimento de que Deus é Senhor da vocação, é Deus. Pelo compromisso com a vocação que todo crente deve ter e pelo exercício do seu ministério com sabedoria e com conhecimento. Louvo a Deus, porque conheço o pastor de vocês. Não é? Sei que é uma pessoa comprometida com a palavra, com esse conhecimento, mas também com a sabedoria. Então, meu querido pastor Pascoal, que o Senhor continue lhe abençoando. 20 anos, que sejam mais outros 20, né? Que Deus te dê força, saúde, para que sejam mais outros 20 e quem sabe mais outros tantos aí pela frente. E que também o seu ministério nesta igreja continue frutificando, próspero, porque nós precisamos de pessoas como o irmão e outros que não se curvam, que não se dobram, que têm compromisso com a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus e parabéns por esta data. Amém? Deus abençoe, amada igreja. Obrigado pela oportunidade a mim confiada. É uma alegria, um privilégio de estar com os irmãos aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Belvino, pela palavra do Senhor que Ele nos trouxe ao nosso coração. E eu preciso compartilhar com os irmãos 2 testemunhos desses 20 anos que Deus me colocou para ser um ministro da palavra, né? Eu me lembro que lá na ata, né, da minha ordenação está lá, ordenado para ministro da palavra. E nesses 20 anos, 2 experiências, houveram muitas outras. Lá em Piquerobi eu fiquei sendo chamado de pastor do apagão, né, pastor Belvino, o tempo que você estava lá. Porque houve o louvor e a hora que me passaram a palavra, a energia caiu. E eu preguei no escuro, né? Quando terminou a mensagem, voltou a energia. Aí é o pastor Pascoal, é o pastor do apagão. Mas eu quero compartilhar 2 experiências assim que marcaram muito a minha vida nesses 2 anos. No início do ministério lá em Santo Anastácio, havia uma criança, filha de membros lá da igreja, e eles me relataram que essa criança tinha problema de fala. Ela não falava, não conversava, e levaram aos médicos. Os médicos assim, não tinham um diagnóstico, né? Não sabiam o que estava acontecendo. E um dia lá pela manhã a gente tinha o
culto antes e depois a escola bíblica. E eu não era, na época, professor na escola bíblica. Então eu fiz o culto e assim que terminou o culto, eu ia saindo para ir lá na classe dos homens e essa criança estava sentada lá. Antigamente tinha as escadarias da igreja, né? E essa criança estava sentada ali na escada. E eu fui lá e me sentei com essa criança e começamos a conversar. E ela conversou comigo assim, sem nenhum impedimento. Sem nenhum impedimento. E o que me chamou a atenção foi algum tempo depois. A igreja fez uma homenagem no dia do pastor. E como homenagem, eles pediram para cada criança fazer um desenho, escrever alguma coisa, né? E fizeram para mim um encarte do que as crianças fizeram. E aquela criança desenhou a escada da igreja e eu sentada com ela na escada da igreja. E escreveu assim: eu amo o pastor porque ele conversa comigo. E eu oro por esse, já é um jovem agora, né? Não é mais criança, mas eu oro por ele sempre, pedindo que Deus dê sempre graça, misericórdia e direção, né? E a segunda experiência, ela é recente. Ela é bem recente. Recebemos no ano passado aqui na nossa igreja um irmão muito querido, irmão Ovídio. O irmão é muito importante para a minha vida, para o meu ministério. Nós temos um trabalho nas quintas-feiras que fazemos lá na casa da irmã Fortunata. E sempre que o irmão pode estar lá conosco, né? A gente tem um momento de oração. E a oração dele é assim: eu peço oração pelo nosso pastor. A jornada dele não é fácil. Toda vez que a gente faz, a oração dele é sempre essa. Ele não pede por ele, ele sempre pede por mim. Então, eu louvo a Deus, meu irmão, pela sua vida. O tenho na mais alta estima, né? E o irmão tem acrescentado muito na minha vida. Então, eu queria compartilhar esses dois testemunhos desta caminhada de 20 anos no ministério pastoral. E aí, irmãos, como parte da surpresa, eu resolvi fazer uma festa, né? E é uma festa. Fomos alimentados, né, com a palavra do nosso Deus. E aí eu resolvi também oferecer a vocês, como parte dessa alegria que tenho de poder ter sido chamado por Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, irmãos. Eu nunca me via falando em público, nunca. Embora exercesse nas empresas que eu trabalhava, cargos assim de comando, né? Mas eu era muito tímido. E Deus fez isso, né? E é Ele quem faz. E a minha gratidão a Ele e a cada um de vocês que hoje, né, estão aqui celebrando comigo e com a Igreja do Senhor Jesus esse dia tão especial. Eu quero chamar a equipe de louvor, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, e aí a gente não vai embora. Não vai embora, hein? Eu e o pastor Belvino, nós não vamos ficar lá na porta para você cumprimentar a gente, não. Nós vamos ficar ali na mesa, para que você fique ali também com a gente, participe com a gente, né? E possa aí desfrutar desse tempo de comunhão com os irmãos. Se os irmãos de Caiabu não viu alguém de Martinópolis, vai ter a oportunidade de conversar. Se os irmãos de Martinópolis não viu alguém ainda de Caiabu, vai ter a oportunidade de conversar, de trocar as ideias, né? E a nossa gratidão aos irmãos, né? Mais uma vez por terem optado estar aqui conosco nessa noite. Você pode ficar de pé para a gente louvar o Senhor?
Você gostou da surpresa? Amém. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me,
Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós te bendizemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, capaz de sondar o nosso interior e com o poder que ela tem, transformar a nossa vida, mudar a nossa história, nos fazer, ó Deus, participantes do Teu reino, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, por causa do Seu favor que nós não merecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco por meio da Sua palavra, porque o Senhor continua falando com cada um de nós por meio da Sua palavra. E nós, Pai, queremos Te agradecer por isso. Queremos também, ó Deus, expressar a nossa gratidão por esse tempo que o Senhor tem concedido a mim, como ministro do Evangelho, da Palavra, como pastor. Te agradeço também, ó Deus, por esse tempo que o Senhor tem permitido eu estar à frente deste rebanho aqui em Martinópolis, Pai. Dessa cidade que o Senhor me trouxe com a minha família para servir ao Senhor, para servir ao reino. E eu te agradeço pelo cuidado, pela orientação, pela direção, por tudo, ó Deus, que o Senhor faz por nós. Pai, abençoe o seu povo aqui nessa noite. O Senhor que conhece cada um que aqui está, cada um que junto conosco adoram ao Senhor por meio da live, que o Senhor sonde cada coração e ministra conforme, Deus, o seu querer e a sua vontade. Que nós possamos ser encontrados pelo Senhor aprovados. Que nós possamos ser encontrados pelo Senhor, ó Deus, andando e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Também, ó Deus, queremos pedir a sua bênção sobre o alimento que a gente vai compartilhar agora. Que o Senhor, ó Deus, o abençoe, e nós recebemos do Senhor com ação de graças, porque sabemos que é o Senhor quem tudo provê. Pai Santo, o nosso desejo é que a graça, a misericórdia, o seu amor, a sua paz, que ninguém pode dar, só o Senhor, sejam abundantes na vida de cada um dos seus filhos, em suas famílias, nos seus trabalhos, na sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Não vá embora, nós temos ali algo para oferecer para você, né, como parte desta festa. Então você pode assentar-se, ficar à vontade. Em nome de Jesus, desejamos a você uma boa semana debaixo dos cuidados do Senhor.